Vamos lá, galera. Vamos agora para a questão 22. Preço por metro cúbico de concreto, confira as médias dos valores. O concreto usinado é uma escolha popular na construção civil devido à sua qualidade, uniforme e aplicação eficiente. O preço por metro cúbico pode variar dependendo da região. Em média, pode variar de 200 até 400 reais por metro cúbico. Então, cada metro cúbico custa isso daí, dependendo dos fatores mencionados. Aí ele continua. Uma empresa vai usar concreto usinado para fabricar blocos com formato de um tronco de cone com um furo cilíndrico que atravessa esse tronco. Exatamente a imagem que você está vendo. Perceba que aqui grande é um tronco de cone, né? Isso aqui, ó, que eu estou marcando é o meu tronco. E no meio desse tronco de cone eu tenho aqui um cilindro, ó, tá vendo? É o cilindro que ele furou, né? Então essa região aqui que eu estou pintando, ela é vazada, né? Um corte, né? Um cilindro aí foi furado no meio do tronco. Beleza. Aí ele quer saber quanto é o gasto mínimo que ele vai ter com o concreto usinado, né? O valor mínimo que ele vai gastar. Então, gente, vamos primeiro de tudo calcular o volume dessa imagem. Essa região central é vazada, é um furo. Então, o que é que você vai fazer para achar o volume dessa peça? Você vai calcular o volume do tronco e subtrair o volume desse cilindro, porque esse cilindro é um furo, é vazado. Então, o volume que eu quero, chamar de V aqui, ele vai ser quem, Arthur? O volume dessa peça é o volume do tronco menos o volume do cilindro, beleza? Arthur, e quanto é o volume do tronco, quanto é o volume do cilindro, né? Bora calcular aqui separadamente para a gente achar o volume da nossa peça. Bora primeiro calcular o volume do tronco. Para você calcular o volume de um tronco de cone, tem uma fórmula, né? Que é π vezes a altura desse tronco dividido por 3, que multiplica r ao quadrado mais rzinho mais rzinho quadrado. Essa fórmula aqui é a fórmula que calcula o volume de um tronco de cone, tá? Como ele mandou a gente usar o 3 como aproximação para o π, ou seja, π vale 3, se π vale 3, esse π mata com esse 3. Então, o volume do meu tronco, ele está dando quanto? Ele está dando h, que multiplica rzão ao quadrado mais rzinho mais rzinho ao quadrado. Só cortei o π de cima com o 3 de baixo, porque ele disse que o π vale 3. Bora substituir os valores? Bora? Quanto é a altura do tronco? Se você olhar aqui para essa imagem, a altura desse tronco é exatamente 3, né? Então, na altura eu ponho 3. Quanto é o raio maior? Se você olhar, ó, o diâmetro aqui é 6. Se o diâmetro é 6, o raio é 3, né? Mais Rzão, Rzinho. O raio maior, se o diâmetro é 6, o raio maior é 3. E o raio menor, se o diâmetro é 4, o raio menor é 2, né? Então, o raio menor é 2. Então, Rzão, 3, Rzinho, 2. Mais Rzinho quadrado. Quanto é o raio menor desse tronco? Se o diâmetro é 4, o raio menor é 2, né? Da parte de cima é 2. Pronto. Quanto é que está dando, Arthur, o volume desse tronco? Bora fazer esse cálculo. Está dando 3 vezes. Dentro do parêntese está dando, ó, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. E 3 vezes 2 é 6. Então está dando 9 mais 6. 9 mais 6, você concorda comigo que é 15, né? 2 ao quadrado é 4. 15 mais 4, dentro desse parêntese aí todinho, está dando 19, concorda? Então, quanto é que está dando o volume do meu tronco? Está dando 3 vezes 19. 3 vezes 19, 57 metros cúbicos. Já achei o volume do tronco. Mas, Arthur, dentro desse tronco foi feito um furo de um cilindro, então eu tenho que tirar o cilindro. Bora calcular o volume agora do cilindro. O volume de cilindro é fácil, gente. A gente sabe que é π r ao quadrado, h, né? Área da base vezes a altura. Ele mandou usar o π3, não foi? Então vai ficar 3 vezes. Quem é o raio do cilindro? Se você olhar aqui nessa imagem, o diâmetro do cilindro é 2, então o raio dele é 1, né? Então, 1 ao quadrado. E a altura desse cilindro? A altura desse cilindro é exatamente igual à altura do tronco. É 3, né? É 3. Então, o volume do nosso cilindro está dando quanto? 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9, né? 9 metros cúbicos. Está aqui o volume do meu cilindro. Aí o que é que eu vou fazer agora? Subtrair os dois, né? Porque esse cilindro é um furo, ele está vazado. Então, o volume da minha peça, como a gente tinha visto, é o volume do tronco menos o do cilindro. O do tronco deu 57, menos o do cilindro que deu 9. Não foi? A gente calculou? Quando eu faço 57, tiro 9, vai sobrar 7, só 2, 48, né? Pronto, Arthur. Achei o volume da peça que eu quero construir, né? De concreto, né?
Pronto, o volume que eu vou construir é 48. Só que a pergunta não foi o volume dessa peça, foi sim o gasto mínimo. Quanto que ele vai gastar para construir essa peça? Eu sei que o volume dela deu 48, mas quanto que eu gasto para produzir esses 48? Olha o que a questão falou. E como ele quer o mínimo, você vai pegar o menor valor, 200. 200 reais por metro cúbico. Ou seja, a questão, o valor mínimo, me diz que eu gasto 200 reais de dinheiro, né? Por metro cúbico, a cada 1 metro cúbico. Mas minha peça não tem só 1 metro cúbico. A gente calculou, ela tem 48. Se eu gasto 200 reais por metro cúbico, quantos reais eu gasto para produzir 48 metros cúbicos? Então, é só pegar 200 e multiplicar por 48 e a questão acabou, né? 200 vezes 48, isso aí vai dar quanto? Vai dar R$ 9.600. Esse é o custo que eu vou ter para produzir a minha peça. 9.600, gabaritando aí nessa questão o item A, questão muito legal de geometria espacial. Beleza? Valeu, gente, vamos para a próxima.